Olá, vou começar esse bloco fazendo uma pergunta a você. Você lembra da derivação imprópria? Não? Vamos lembrar. Derivação é aquele processo de formação de palavras em que eu tenho um substantivo, né? Na verdade, eu posso ter qualquer palavra, tá certo? Mas aí eu vou te dar como referência um substantivo. Então, eu tenho um substantivo e desse substantivo eu vou derivar outras palavras, que são as palavras cognatas, né? Então, livro, livraria, livreiro, livreco, livrinho, por aí vai. Toda palavra cognata vai apresentar o mesmo radical. A derivação imprópria apresentava a troca de classes gramaticais devido à construção. Lembram disso? Lembra, né? Então, quando eu digo assim, por exemplo, viver é bom, né? Viver é bom. Se eu fosse separar todas as unidades e perguntasse a você assim, qual é a classe gramatical de viver? Aí você automaticamente iria me dizer que é verbo. Tudo bem. Mas se eu disser o viver, deixa de ser verbo e passa a ser um substantivo devido à presença do determinante. Não é assim? Lembrou? Beleza. Então, vamos ao nosso slide? Vamos lá? Substantivação do adjetivo. Professor, o que danado é isso? Substantivação do adjetivo é quando você tem uma palavra que é um adjetivo, mas foi empregado como um substantivo. Entenderam? Então, como é que isso acontece? Pela anteposição do artigo ou de outro determinante. É bom ressaltar que quando eu falo em determinante, vou puxar a setinha aqui para baixo, tá? Eu também posso ter, além do adjetivo, além do artigo, eu também posso ter o pronome e o numeral. Não esquece isso, tá? Quando ele fala em outro determinante, pode ser qualquer um. Então, vamos lá. Pela anteposição do artigo ou de outro determinante, o adjetivo passa a função morfológica de substantivo. Aí eu digo, ele doou tudo aos pobres. Olha só, se eu disser assim, eu conheci um homem pobre. Só para a gente entender. Deixa eu trocar a cor do lápis. Então, eu conheci um homem pobre. Percebam que homem, aqui, é o nosso substantivo. E a palavra pobre está caracterizando o substantivo. Isso quer dizer que pobre aqui é um adjetivo. Perfeito? Mas aí, quando eu digo a vocês que ele doou tudo aos pobres, pobre aqui, que até então é um adjetivo, virou um substantivo, devido à presença do artigo. Então, quando eu digo que ele doou tudo aos pobres, houve uma substantivação do adjetivo. Perceberam? Mas aí também pode acontecer de uma relação apresentar a adjetivação do substantivo. Vamos entender? É preferível, vamos consertar aqui, ó, corrijam. É preferível um cachorro amigo a um amigo cachorro. O que foi que aconteceu? Do mesmo modo que um adjetivo pode se transformar em um substantivo, o adjetivo, no caso, perdão, o substantivo também pode passar a função de adjetivo. Então, quando eu digo é preferível um cachorro, cachorro aqui é substantivo. Cachorro amigo. Amigo aqui agora, oba, deixa eu apagar. Amigo aqui é adjetivo. A um amigo cachorro. Olha o que aconteceu. Eu agora passei a ter um substantivo e cachorro, que até então era substantivo, passou a ser adjetivo. Perceberam? O que isso quer dizer? Eu posso ter a substantivação do adjetivo ou eu posso ter a adjetivação do substantivo. Tudo bem? Vamos continuar. Muitas vezes, quando eu troco a posição do adjetivo, eu também vou mudar o sentido que ele apresenta, tá? Muito fácil isso aí. Vamos ver o material. Posição e mudança de sentido do adjetivo. Opa! Fui eu que errei, tá, gente? Fui trocar o lápis e errei o botãozinho. Vamos continuar. O que acontece, então?
Posição e mudança de sentido do adjetivo. Pela mudança de posição do adjetivo, às vezes o sentido da frase também é alterado. Percebam, um amigo velho, então quer dizer que esse amigo é de idade avançada. E um velho amigo, quer dizer que este amigo é conhecido há muito tempo. Eu também posso dizer assim, olha só, ele é um homem grande. Eu estou falando de estatura, não é? Então, quando eu digo que ele é um homem grande, eu estou dizendo que ele é muito alto. Ou eu posso dizer que ele é um grande homem. Eu agora quero dizer que ele é um homem ilustre. Não é assim? Então, o que vai acontecer muitas vezes com o nosso adjetivo? Se eu mudo a posição do adjetivo, eu também posso, na referência, alterar o sentido. Agora, vejam bem, isso também pode acontecer de mudarmos o adjetivo e alterarmos a classe gramatical, certo? Presta muita atenção quanto a isso. Vamos a um exemplo? Vem cá, checar. Olha só, eu digo assim, eu espero de ti respostas certas. Eu espero de ti respostas certas. Agora percebam, eu espero de ti certas respostas. O que foi que aconteceu, gente? Presta bem atenção. Olha só, certas aqui aparece depois, certas aqui aparece antes. Quando eu digo que eu espero de ti certas, aliás, espero de ti respostas certas, é porque as tuas respostas serão respostas corretas. Então, isso quer dizer que certos aqui exerce a classe gramatical de adjetivo. Perfeito? Quando eu digo que eu espero de ti certas respostas, essas certas respostas me remetem a algumas. Não é assim? E o que aconteceu agora? Mudamos a classe gramatical. Passamos a ter um pronome indefinido. Perceberam? Muita atenção quanto a isso. Por isso que é muito importante que você conheça a definição das classes gramaticais. Nada de decorar. Não decora não, tá? Aprende-se com o decorrer do tempo e fazendo bastante exercício, tá certo? Não esquece. Precisamos entender a função, a definição das classes gramaticais, tá bom? Então, em relação ao nosso adjetivo, a construção pode mudar, além de sentido, não é? Pode-se também alterar a classe gramatical, tá bom? Atenção quanto a isso para não perder uma questão bobinha. Vamos continuar? Material, vamos lá. Locução adjetiva. A locução adjetiva é uma expressão normalmente começada por uma preposição que exerce a função de adjetivo, isto é, caracteriza o substantivo. Professora, não entendi, tá certo. Eu vou só trocar a cor da letra, da canetinha e vou te explicar. Presta bem atenção. Aqui. Já marquei caneta, agora vai. Presta bem atenção. Olha só, eu estou falando de locução adjetiva. Perfeito. Perfeito, perfeito. Opa, adjetiva. Adjetiva. Para você entender melhor o que eu estou te dizendo, nós iremos começar do comecinho, do início, tá? Olha só. Quando eu falo em locução adjetiva, eu estou te remetendo a um adjetivo. Muito bom. Agora, percebam a diferença, tá? Em relação à construção. Olha só, eu digo assim, eu chutei a porta. Aí, Manuel vai e me pergunta, Janeire, qual foi a porta que você chutou? Vou dizer agorinha, Manuel, eu chutei a porta amarela. Muito bom. Eu chutei a porta amarela. Eu pergunto, quando Manuel questionou qual foi a porta que eu havia chutado, quando eu disse a você que a porta foi amarela, foi qualquer porta? Não.
Amarelo aqui está caracterizando o substantivo. Perfeito. Então, amarelo aqui é o meu adjetivo. Muito bom. Fácil demais. Mas aí, no outro dia, eu chego e digo, Manuel, meu filho, você não sabe, eu chutei a porta. Aí, Manuel faz novamente a amarela, aí eu digo não. Eu chutei a porta, vou trocar, opa, pretinho não, eu quero azul. Da sala. Opa, olha aí. Percebam, quando eu disse que eu chutei a porta da sala, a expressão da sala não continua a caracterizar a porta? Não foi qualquer porta chutada, foi a porta da sala, não é isso? Então, o que é que isso quer dizer, minha gente? O elemento está caracterizando o substantivo com função de adjetivo. Função de adjetivo. Por que função? Eu não posso dizer mais que eu tenho um adjetivo. Olha só. Ó, setinha, preposição mais substantivo. Isso quer dizer que nós aqui formamos uma locução. Se a minha locução tem função de adjetivo, então a minha locução é uma locução adjetiva. Quando ele falou que a locução adjetiva começa por uma preposição, isso aqui é para te chamar a atenção, tá? Cuidado com isso aqui. Então, preposição mais substantivo com função de adjetivo, locução adjetiva. Aí você vai dizer assim para mim, professor, então todas as vezes em que eu estiver trabalhando, fazendo um exercício, e vier uma composição formada por uma preposição mais um substantivo, eu tenho uma locução adjetiva. Não. Você tem que olhar o referente, nada de decoreba, tá? Você tem que olhar o referente. Será uma locução adjetiva? Melhor dizendo, provavelmente será uma locução adjetiva se a tua referência for um substantivo, tá certo? Agora, presta muita atenção, porque além da locução adjetiva, existe também a locução chamada de adverbial. Isso mesmo. Sendo que a locução adverbial vai te remeter a um verbo. É isso que você tem que analisar quando for fazer a classificação, tá? Vamos colocar um exemplo? Checar. Vem cá. Olha só. Eu digo assim. Nós sairemos à noite. Percebam. Nós sairemos à noite. Este a é uma preposição que está acompanhada de um substantivo. Preposição mais substantivo, formou-se então a locução, não é? Neste caso, adverbial. Ô, gente, Geneide, por que adverbial? Porque a tua referência agora, olha aí, gente, o segredinho é o verbo, tá? Então, locução adverbial expressará a ideia de circunstância, certo? E se expressa a ideia de circunstância, aí faz referência ao verbo, a tua locução é adverbial. Então, o que é que você vai memorizar? Memorizar, professor, mas só disse que não é para decorar. Tudo bem. Então, você vai aprender, tá? Mas memoriza. Preposição mais substantivo, provavelmente você tem uma locução. Provavelmente. Por que isso? Existe aquela chamada de falsa locução adjetiva. Isso mesmo, falsa locução adjetiva, tá? Então, você tem uma preposição, acompanhou um substantivo, procura a referência. Na referência, tu vais observar que há uma caracterização, locução adjetiva. Preposição mais substantivo, procura a referência. É um verbo? Então, caracteriza-se como uma locução adverbial, tá certo? Muita atenção quanto a isso, tá? Vamos continuar? Vamos lá. Outro slide branco. Olha só. Lembra do que eu falei sobre a falsa locução? Falsa locução, isso mesmo. Quando eu falo em falsa locução, eu te remeto à seguinte construção. Olha só, deixa eu só te mostrar. Letra A, eu vou fazer assim. Flores do campo. Letra B, material
de guerra. Letra C, ciclo de crises. Letra D, amor de mãe. E letra E, distribuição de pães. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. Esta questão que eu estou te apresentando é comum você encontrar nas provas da Fundação Getúlio Vargas. Isso mesmo, na FGV. Tá? Por que isso? A banca é uma banca apurada e vai exigir de você o conhecimento daquilo que está sendo exigido no contexto. Olha só, de que forma isso vai ser apresentado? Essa questão, ela diz assim: marque a alternativa cujo termo sublinhado exerce função sintática diferente das demais. Melhor dizendo, exerce função diferente das demais. Isso mesmo. Marque a alternativa cujo termo sublinhado exerce função diferente das demais. Detalhe, ela não te diz qual é a função. Tá certo? Vamos ver? Chega. Os termos sublinhados são do campo, de guerra, de crises, de mãe e de pães. São os termos sublinhados. Ele me afirma que daqui apenas um é diferente dos demais. Presta bem atenção. Quando eu falo em locução adjetiva, presta bem atenção, tá? Normalmente, tu terás um adjetivo equivalente. O que isso quer dizer? Se tu puderes trocar a locução adjetiva, a locução, melhor dizendo, por um adjetivo equivalente, isso quer dizer que esta locução será chamada de locução adjetiva. Entenderam? Então tá. Se nós entendemos, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar trocar aqui por adjetivos equivalentes. Então eu digo, flores do campo, olha só, flores campestres. Perfeito. Material de guerra, aí ele diz, ó, material bélico. Opa, sabe o que aconteceu agora? Se eu troquei do campo por campestres, de guerra por bélico, é porque do campo e de guerra formam locuções adjetivas. Lembra do enunciado? Lembram? Marque a alternativa cujo termo sublinhado não exerce a mesma função dos demais. Perceberam? Se eu marquei a letra A e marquei a letra B como locuções adjetivas, então ele está te pedindo a falsa locução. Isso mesmo, a falsa locução. Vamos continuar? Vamos achar? Vem comigo, segue. Ciclo de crises. Espera aí, de crises, um adjetivo equivalente? Não há. Aí você vai dizer, ah, professora, achei a letra, achei essa daqui. Espera aí, não é assim não. Segue. Amor de mãe. Amor materno. Perfeito. Distribuição de pães. E distribuição de pães, eu não tenho um adjetivo equivalente. Vamos lembrar? Vamos só repetir o que eu havia dito um pouquinho antes. Normalmente, a tua locução adjetiva será trocada por um adjetivo equivalente. Normalmente. Isso não quer dizer que toda locução tem um adjetivo equivalente. Não, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Presta bem atenção. Eu trabalhei os elementos preposicionados, ou seja, a preposição mais o substantivo. Em 3 alternativas, eu consegui trocar por um adjetivo equivalente. Então, eu sei que estas 3 constituem aí na formação a locução adjetiva. Perfeito. Vamos seguir? Vem cá. Observem que na letra C e na letra E, eu não consegui trocar por adjetivos equivalentes. Então, o que a gente vai fazer? Trabalhar o substantivo anterior, tá? Quando eu digo, então, ciclo
é o meu substantivo. Distribuição é o meu substantivo. O que é que eu vou fazer? Tentar trocar o substantivo por um verbo. Existe algum verbo referente a ciclo? Não, não existe. Existe algum verbo referente à distribuição? Existe. Distribuir. Gente, se eu conseguir trocar o substantivo por um verbo equivalente, isso quer dizer que de pães é a minha falsa locução. E ciclo de crises aqui será também a minha locução adjetiva. Por que isso? Porque distribuição equivale a ato de distribuir. Isso quer dizer que este substantivo será chamado de substantivo abstrato. Olha aí a nossa aula sobre substantivos concretos e abstratos. Perceberam? Detalhe, esta falsa locução será chamada então de complemento nominal. Perceberam? Complemento nominal. Tá, professora, complemento nominal, a senhora está me remetendo à sintaxe. Isso. E quando eu falo em locução adjetiva, deixa eu só mudar a corzinha aqui, alterar a cor. Quando eu falo em locução adjetiva, aqui é locução, aqui é locução, aqui também é locução, aqui também é locução. Quando eu falo em locução adjetiva, como é que eu vou classificar, então, essa construção na sintaxe? Vem para cá. Locução adjetiva na sintaxe tem função de adjunto adnominal, tá? Então, quando a banca pediu a alternativa que apresentava a função diferente das demais, esta função diferente era exatamente, a diferença entre adjunto, uma vez que eu tenho adjunto nas letras A, B, C e D, e a única que traz um complemento é a letra E. Perceberam? Não é fácil? É fácil, é fácil. Vamos continuar? Simbora. Olha só. Presta bem atenção, tá? Muitas vezes, quando nós falamos em adjetivo, a nossa construção nos remete a uma palavra, que eu, no caso, chamo do adjetivo simples, não é? E essa construção nos remete também à locução adjetiva. Gente, presta bem atenção. Não importa a forma que apareça. Caracterizou é adjetivo. Não importa a forma que apareça. Caracterizou é adjetivo. Por que isso? Por vezes, o nosso adjetivo vem em forma de oração. Isso mesmo. Ele traz um verbo e este verbo irá compor a nossa oração. Mas espera aí, verbo com valor de adjetivo? Sim. Oração com valor de adjetivo. Vamos marcar? Vem cá. Olha. Oração com valor de adjetivo. Tá certo? Qual é o detalhe aqui? Em nossa oração com valor de adjetivo, eu terei um pronome chamado de pronome relativo, certo? Representado por que, qual, quem, onde e cujo, certo? Vamos continuar? Vamos lá, slide branco. A minha oração, trocou a cor do lápis. A minha oração com valor de adjetivo será introduzida
será introduzida pelo pronome relativo. Muito legal, muito bom. Exemplo, olha só, eu digo assim, esta é a casa onde nasci. Eu pergunto, eu estou falando de qualquer casa? Não, eu estou falando da casa onde nasci. Este onde é o meu pronome relativo que está acompanhado de um verbo. Opa, o verbo constitui a minha oração. Perfeito. Percebam que quando eu digo que esta é a casa onde nasci, a expressão onde nasci tem a função de caracterizar a casa, que é o nosso substantivo. Certo? Então, não esquece. O nosso adjetivo pode vir representado por ele mesmo, né? Que é o próprio adjetivo, em forma simples. Pode vir representado por uma locução chamada de adjetiva, porque exerce a função do adjetivo, locução adjetiva, e pode vir formada pela oração adjetiva. Vamos colocar o exemplo? Vamos lá? Olha só, eu vou repetir o exemplo que eu havia dado anteriormente, tá? Para ficar bem organizadinho. Então, eu digo assim, eu chutei a porta amarela. Muito bom. Eu chutei a porta amarela. Vamos trocar a cor, vermelhinho, amarelo, está caracterizando o substantivo, que é porta. Perfeito. Mas aí eu também posso dizer que eu chutei a porta da sala. Continuo caracterizando. Perceberam? Sendo que agora o meu adjetivo está em forma de locução. Mas agora eu quero dizer o seguinte. Eu chutei a porta, olha o detalhe, gente, que estava no chão. Olha só, eu chutei a porta amarela, então não foi qualquer porta, certo? Eu chutei a porta da sala, não foi qualquer porta. Eu chutei a porta que estava no chão, então não foi qualquer porta. Nas três situações, as palavras amarela, a expressão da sala e a construção que estava no chão estão caracterizando o substantivo, não é? Agora, a diferença é nesta última construção. Percebam, eu chutei a porta, olha a troca, a qual estava no chão. Essa troca prova a você que este que é um pronome relativo. A presença deste verbo prova a você que há a presença da oração. Isso quer dizer que agora nós temos o adjetivo em forma de oração. Portanto, oração adjetiva. Não esquece, tá bom? Caracterizou o substantivo? É adjetivo. Não importa a forma que esse adjetivo apareça, ou com sua forma simples, no caso aí amarela, ou em forma de locução, né, da sala, ou em forma de oração, que estava no chão. Caracterizou é adjetivo. O importante é o seguinte, as três construções na sintaxe terão a mesma função sintática, ou seja, as três construções serão adjuntos adnominais. Vamos anotar isso para não esquecer? Vamos lá. Vamos marcar? Então, ó, na sintaxe, as três construções serão classificadas como
adjuntos adnominais. Tá bom? Não esquece. No mais, é acertar na prova e correr para o abraço. Boa aula!